Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, e hoje nós vamos falar dos corpos espirituais. O que é isso? É que, lendo a doutrina e estudando ao longo da vida, vamos vendo que o Espiritismo fala em três etapas: corpo físico, perispírito e espírito. Ok. Só que as religiões orientais, outras religiões espiritualistas, elas falam em múltiplos corpos, duplo etérico, corpo mental, etc. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre o que seria o correto. Na verdade, todos estão corretos. É apenas uma forma de interpretação do contexto. Porque veja lá, vamos lá, visão de Kardec. Kardec fala em espírito, princípio inteligente e mortal, perispírito, envoltório semimaterial intermediário, e corpo físico, que nós chamamos de instrumento de manifestação da consciência, né? Então, em tese, Kardec fala em tríplice aspecto. Quando você estuda André Luiz, Emmanuel, Leon Denis, ele vai detalhar um pouco o perispírito. Então eles vão falar em duplo etérico, corpo mental, corpo emocional, mas tudo faz parte do perispírito. E é bastante lógico isso. Você tem um lado físico, você, corpo físico. Você pensa, você raciocina, você decide, você gosta ou desgosta. Isso quem toma essa iniciativa é o perispírito, é o ser inteligente, que é você propriamente dito. Então, temos duas coisas, corpo físico e espírito. Espírito é vamos usar um termo assim, a consciência. Pensa nas obras de Joana, a psique humana. A psique humana, pela ciência clássica, está no corpo físico, está no cérebro. E o espiritismo e alguns estudiosos mais profundos vão falar que não, que está em algo mais. O cérebro é o elemento que recebe essa decisão, esse contexto. Então, vamos chamar de psique. Então, o espírito propriamente do ser inteligente, seria a nossa psique, com nossa consciência, com tudo aquilo que faz parte de todas as nossas conquistas equivocadas e conquistas elevadas, éticas. Enfim, isso seria o espírito. Bom, esse espírito então não fala com o corpo físico. Os estudiosos entenderam que existe toda uma etapa. Existem coisas que são determinadas antes de chegar no espírito. Coisas que são decididas antes de chegar no espírito. Então há corpos no meio do caminho. Pois é. Então, o que vem a ser esse duplo etérico? Já que nós falamos que teria, talvez, são palavras de André Luiz, de Emmanuel, um duplo etérico, um corpo mental e um corpo emocional. Pois é. Então, o duplo etérico, parte mais densa do perispírito. Então, quando você tem o perispírito, quer dizer, a interligação entre o corpo físico e o espírito, você vai ter uma parte um pouco mais densa, que é uma réplica do corpo físico, no astral. Chamaria de duplo etérico. Ele distribui energia vital em todo o corpo e mantém a ligação com o corpo físico. Esse duplo etérico, ele é tão, assim, mais... Vou usar uma palavra porque me foge uma outra melhor. Grotesco do que o perispírito, é uma parte mais profunda, que ele se dilui com a morte, ele desaparece com a morte. Aí vamos ter o corpo mental. Corpo mental, núcleo organizador do pensamento. Então veja. Quem decide, quem toma as ideias é o espírito. O espírito é o ser inteligente, mas ele precisa se usar de alguma coisa para fazer essa manifestação no corpo físico. Chamamos isso de corpo mental, que é mais uma subparte do perispírito. Ele está relacionado com inteligência, raciocínio, aquela coisa toda. E no espiritismo isso é entendido como um dos aspectos do perispírito, uma parte importante do perispírito. Aí você fala assim, poxa, mas o que vai ser então o corpo emocional, o corpo astral? Ele está ligado aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. Ele expressa a parte afetiva do perispírito. É interessante isso.
Veja, o espírito é que toma as decisões. O espírito é você, é o ser inteligente que evolui, que um dia vai ser um ponto de luz no espaço, vamos dizer assim, de inteligência, de energia, de evolução profunda. Por exemplo, nosso mestre, nosso Cristo planetário, nosso Jesus, ele atingiu um patamar que não tem mais perispírito. Ele é um espírito puro, um espírito de uma envergadura que vamos levar milhões e milhões de anos para chegar onde ele está. Mas, por enquanto, nós estamos num processo de evolução e essa conexão entre o espírito, que está em evolução, o corpo físico, que também evolui, essa conexão é feita pelo perispírito, com o duplo etérico ligado diretamente ao corpo, o corpo mental, que pensa, e o corpo, vamos chamar de emocional ou astral, onde vai ser feita a associação dos desejos e sentimentos, onde apresenta a afetividade. Então, o espírito sente e para passar para o corpo físico, ele passa pelo corpo astral, a afetividade. É chamado muito pelos espiritualistas de corpo astral, né? Então, nós podemos organizar essa cebola em que a casca exterior, ele é o corpo físico, e o ponto mais lá de dentro seria o espírito. Eu fiz aqui uma coisa puramente didática. Na verdade, a gente, no fundo, nós não sabemos quantos corpos espirituais nós temos. Existem pessoas que falam, tem 5, não, tem 7, porque 7 é um número mágico, né? 7. E assim vai, cada um vai falar uma coisa, mas eu pontuei aqui alguns. No caso, 7. Físico, organismo mental. Duplo etérico, uma espécie de cópia energética do corpo físico, ponte entre o corpo físico e o perispírito. Astral emocional, associado às emoções, desejos, paixões e instintos. Mental inferior, pensamento voltado às questões materiais. Mental superior, associado ao pensamento abstrato, filosófico e espiritual. Veja, quem bolou isso montou 2 mental. Na verdade, podia ser um só, em que tem hora que eu penso de forma elevada, tem hora que estou preocupado com as coisas mais básicas, né? Mental inferior não quer dizer que tem pensamento inferior. Mental inferior são os pensamentos intelectuais, os pensamentos materiais, mas não quer dizer que seja coisa do mal, né? O mental superior, sim, o mental superior também não quer dizer que seja coisa boa, mas ele é um pensamento mais abstrato, seja pensamentos filosóficos, espirituais, etc. Aí tem um outro corpo que eles chamam de corpo espiritual ou causal, considerado o arquivo das experiências da alma. É nesse ponto que eu, particularmente, agora eu faço aqui uma inferência, eu chamaria esse corpo espiritual a nossa psique, porque a nossa psique tem tudo da gente ali dentro, tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já aprendeu, e um ponto A máximo, que eles chamaram aqui, eu até anotei aqui, eu estou olhando atrás da coisa, tem uma telinha aqui, búdico átmico, mais elevado do ser, consciência divina e a união com o espírito puro. Então, seria agora o ponto alto do perispírito, o corpo físico está aqui, o perispírito tem várias camadas, o ponto mais alto do perispírito que vai se ligar com o espírito. Mas aí tem o esoterismo, que eles vão falar de estrutura físico, etérico, astral, mental e espiritual, o uso do conceito de aura como soma dos corpos, variação conforme a escola esotérica. Então esse levantamento que a gente fez, percebe que as escolas esotéricas também têm uma ideia sobre esse perispírito, as partes que o compõem. Então, nós podemos fazer aqui até um quadro comparativo, onde nós vamos pensar. Kardec fala que é espírito, perispírito e corpo físico. André Luiz, Leon Denis, Emmanuel vai falar algumas vezes, ele detalha um pouco mais o perispírito em duplo etérico, emocional, mental. Porque o etérico está ligado com o corpo físico, o emocional com as nossas emoções, e o mental uma conexão maior. A teosofia vai falar de 7 corpos, que eu acabei de falar agora. E o esoterismo, múltiplos corpos que se somam formando o aura. Mas o aura existe? Pois é, provavelmente numa visão
Eu até preciso pesquisar mais, isso aí eu não encontrei. De repente, os nossos corpos espirituais mais primeiros sejam o aura. Mas, na verdade, o aura é uma energia que sobrepõe o corpo. E esse aura ele é mais límpido, mais bonito, quanto mais elevado estiver o pensamento e a vida do ser humano. Então, na verdade, esse aura está mais para o esoterismo, né? Que é uma junção dos corpos. Quando um deles não está legal, reflete nessa energia que forma em volta de nós. Bem interessante. O Espiritismo, então, ele mantém uma simplicidade para facilitar a nossa vida, mas também porque o objetivo maior do Espiritismo não é esse estudo, pelo menos agora. Agora o objetivo do Espiritismo é nos fazer pessoas melhores, é nos mostrar uma infinidade de ensinamentos de Jesus, ensinamento dos Espíritos sobre a continuidade da vida, sobre a mediunidade e tudo mais, e para que isso a gente reflita e nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais pacientes, pessoas mais amorosas, pessoas mais trabalhadoras, pessoas que se perdoa e perdoa o outro, que se ame e ame o outro. Ah, mas eu me amo, ama nada. Não vamos traduzir amor nosso em comprar coisa para nós, em achar que nós estamos certos e o mundo está errado. Nos amar é ir no fundo do nosso ser, nos conhecer e procurar desenvolver dentro de nós tudo aquilo que é bom, construtivo, elegante, no sentido de uma coisa boa, ético, para nos fazer bem, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha uma mente limpa, elevada, e com isso nos dá satisfação, nos dá alegria. Mas o que nós podemos colocar é que, até anotei ali, diferenças são principalmente didáticas. É mais didático. Porque se eu falar para você que é corpo físico, perispírito e espírito, e eu falar para você que é corpo físico, 7 corpos e o espírito, muda alguma coisa a vida nossa? Não, não muda. A gente vai continuar fazendo o que nós fazemos antes de ter esse conhecimento. O que é importante é lembrar que somos muito mais do que um corpo físico, que somos espíritos imortais, que temos uma estrutura complexa, como complexo é o nosso corpo profundo, os aparelhos digestivo, circulatório, respiratório, são máquinas tremendas que funcionam de uma forma espetacular. É uma máquina que até um certo limite ela se autocura, né? A máquina comum não, ela quebrou, acabou, vai ter que mandar arrumar. Nós não, nós fizemos um corte no braço, a gente, dependendo do corte, claro, tem limite, a gente recupera. A gente pega uma gripe, se a gente se recolher, muitas vezes você consegue curar da gripe sem precisar tomar remédio. Apenas se recolhendo, tomando providências para que a gente não ajude esse vírus a se multiplicar. Então, o corpo físico, diariamente, ele está brigando com milhares e milhares de vírus, de bactérias que tentam invadir o nosso corpo. Nosso corpo está lutando diariamente, né? O sangue está lutando para proteger. Então isso é uma máquina maravilhosa, maravilhosa. E essa máquina é que dá guarida ao espírito imortal. E essa conexão tem esses múltiplos corpos. Essa conexão tem todas essas particularidades. Há um corpo mental, que é a parte que a gente pensa. Há um corpo emocional do nosso sentimento. Há um corpo duplo etérico, né? Alguns estudiosos falam que o duplo etérico é justamente aquela situação em que a pessoa está dormindo, o espírito sai do corpo e se manifesta em algum lugar. E ele é visto. Nossa, eu vi você em tal lugar. Eu imagino. Mas, na verdade, ele viu o duplo do corpo. Não é tangível até onde eu sei. Há casos que falam que é tangível. Não sei, pode ser que sim. É porque a gente não tem como classificar, é assim, é assim, é assim. Porque aquela frase de Sócrates, a única coisa que eu sei é que eu não sei nada.
Eu estou na área de eletrônica há mais de 50 anos. Desde moleque eu mexo com eletrônica. Todo dia eu trabalhei em indústrias, eu dou aula, eu já construí projetos para inúmeras empresas e sou um aficionado pela eletrônica, gosto demais de eletrônica. Mas cada dia eu aprendo uma coisa nova. Nossa, isso aqui, nossa, aquilo ali, nossa, aquilo outro. Toda hora o mundo, os cientistas vão descobrindo novas coisas. A gente achava que era assim, não é assim não, é assado. Também não é, é outro jeito. Nós vamos mudando. Isso chama-se evolução. E nós temos que evoluir também do conhecimento nosso. Precisamos nos conhecer. Mas é isso. A gente vai estudando, vai cada dia mais entendendo a grandiosidade do universo, portanto, de Deus. Cada dia mais entendendo que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, vamos despertando, estamos despertando, nesse despertar estamos enxergando uma série de coisas que para nós antes eram, sei lá, besteira, não damos valor. E hoje aprendemos que certas coisas que nós damos valor, aqui não tem valor nenhum, e vamos descobrindo novos valores muito mais importantes que calam profundamente em nossa alma, e vamos lembrar de Jesus quando diz: conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer, pois somos filhos de Deus. E aí, concluindo o nosso pequeno bate-papo, o Espiritismo vai falar, continua falando do tríplice aspecto. Autores espíritas que vieram depois, como André Luiz, Leon Denis, Emmanuel, estou citando esses três, que foi da onde eu vi. Ele vai detalhar um pouquinho mais com o duplo etérico, o corpo mental e o corpo emocional. Pode ser que o André Luiz e o Emmanuel tenham falado de mais corpos, eu achei esses. A teosofia, o esoterismo, ele usa uma classificação setenária, né? São 7 corpos, mais detalhado, mas considerada didática e não necessária para a doutrina espírita. O que é necessário para a doutrina espírita é que a gente entenda os ensinos de Jesus e vamos vivenciá-los, entender que a vida é eterna e com isso posicionarmos diferente perante a vida, entendermos que os nossos queridos não morreram, eles estão num outro patamar de vida, estão numa outra vibração muito maior do que nós, que um dia nós vamos passar para lá, mas precisamos desenvolver dentro de nós qualidades para que ao chegar do lado de lá estejamos bem. Porque se eu estiver do lado de cá, cheio de comportamentos negativos, ódio, rancor, um monte de coisa, ao chegar na espiritualidade, eu vou continuar desse jeito. Então, automaticamente, eu estou vivendo o umbral. Mas, se eu aprender a amar, que amar a gente aprende, né? Ninguém ama assim. A gente tem paixões. Amar é algo que a gente aprende. Bom, se a pessoa for um espírito já de mais evolução, ele já aprendeu. Então ele ama profundamente, independente de qualquer coisa, ele ama. Então nós vamos aprender a amar, ou amamos, e nesse processo, ao chegar na espiritualidade, nós estamos muito melhor. Nós estamos num posicionamento muito mais consciente. E esse processo do umbral está fora, porque não precisamos dessa experiência. É importante que a gente tenha essa visão. Sempre o que nós vivenciamos é porque a gente muitas vezes precisa disso. Ou porque a gente se enfiou onde não deveria ter se enfiado. Fez o que não deveria ter feito. Mas seguindo um roteiro normal de vida, ascendente, construtivo, quando passarmos por alguma dificuldade, é uma experiência importante. Então, no fundo, todas as tradições falam da mesma coisa, mas em níveis de linguagem diferente. O Espiritismo resume no perispírito, enquanto outras correntes subdividem em vários corpos. É isso. Então, só para a gente refletir um pouquinho sobre
os corpos espirituais. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas.